A entrega incondicional, de Michael A. Singer. Áudio 20. Aceitação. Aceitação e mais aceitação. Minha mente permaneceu muito tranquila durante a viagem atravessando o país. Mas no momento em que cheguei em casa, enfrentei um sério desafio ao meu voto de aceitação. Enquanto passava pela floresta até o campo, em vez do silêncio característico, ouvi o zumbido de uma serra circular. Então vi Sandy e meu amigo Bob Gold vestindo aventais de carpintaria e escalando uma estrutura que estavam construindo no meu terreno. Era um daqueles momentos em que a gente esfrega os olhos com incredulidade. Perguntei o que estava acontecendo. Sandy me informou, animada, que decidira erguer uma casa e Bob Gold tinha concordado em ajudá-la. Não me lembro do tom da minha voz, mas lembrei a ela que o terreno em que estavam construindo a casa era meu. De novo, muito animada, Sandy respondeu que não estava alegando nenhum direito de propriedade sobre a casa, que seria minha quando ela decidisse ir embora. Obviamente, ela já havia resolvido tudo na cabeça dela e não tinha problema com isso. Decidi que era melhor ir para casa e meditar antes de responder. Imagine o que aquela voz na minha cabeça estava dizendo. Meu Deus, como ela ousa tomar uma decisão dessas, sem ao menos pedir permissão? Não quero uma casa mais no meu terreno. Não quero mais ninguém aqui. Então por que quereria outra casa? Como é que alguém toma a decisão de construir uma casa na propriedade de outra pessoa sem ao menos perguntar a ela? E a voz continuou e continuou. Mas nesse ponto eu estava bem treinado em simplesmente observar com calma todos esses pensamentos sendo criados pela mente controlada pelas preferências. Afinal de contas, se eu quisesse outra casa na propriedade, essa voz estaria dizendo: que milagre! Deus interveio e começou a construir uma segunda casa para mim sem que eu precisasse fazer nada. Para mim não importava o que a voz estivesse dizendo. Eu sabia no fundo do meu ser que não lhe daria atenção, e muito menos o controle sobre a minha vida. Se eu precisasse optar entre usar essa situação da vida real para fazer com que as coisas fossem do meu jeito ou para me libertar de ter que fazer as coisas do meu jeito, eu escolheria a liberdade sempre. Essa era a essência do meu experimento com a vida. Se for uma questão de preferência, a vida vence. Assim, tornei a subir a colina, coloquei um avental e os ajudei a construir a casa de Sandy. Era boa a sensação de estar construindo algo de novo. Dessa vez eu não era um café com leite, era um carpinteiro. É incrível a diferença entre a primeira vez que você faz alguma coisa e a segunda. Senti que eu sabia o que estava fazendo, e isso me dava confiança e força interior. Eu não estava trabalhando na casa para Sandy nem para mim. O fluxo da vida tinha me colocado naquela situação. Foi durante a construção da casa de Sandy que comecei o ritual de oferecer meu trabalho para a força invisível que me guiava. Eu não estava no comando, mas a vida continuava a se desenrolar como se soubesse exatamente o que fazia. Eu serviria aquela força. Pode chamá-la como quiser. Deus, Cristo, Espírito. Esses não eram mais apenas nomes de algo em que acreditar. Os acontecimentos que me impeliam pela vida eram palpáveis e reais para mim. Por dentro comecei a oferecer tudo o que eu fazia à força universal. Só queria retornar para aquele lindo lugar no fundo de mim mesmo. Se seguir a mão invisível da vida era o que ia me levar até lá, que assim fosse. A casa de Sandy era muito simples. Era semelhante ao que eu tinha pensado que iríamos construir para mim. Sua casinha de 4 por 5 metros não tinha eletricidade, encanamento nem acabamento nas paredes, e as aberturas das janelas eram cobertas apenas com telas e um pouco de plástico. Só demorou umas 6 semanas para ficar pronta e não custou quase nada, mas ela adorou. Hoje, sorrio, olhando em retrospecto para minha resistência inicial. Eu jamais poderia imaginar quantas experiências importantes da minha vida acabariam ligadas àquela casinha. Enquanto isso, o verão havia terminado e a época de começar minhas aulas na faculdade Santa Fé estava se aproximando depressa. Eu tinha sido fiel ao compromisso de não permitir que um único pensamento sobre o que eu iria ensinar entrasse na minha mente. Como eu saberia o que a vida era capaz de fazer se estivesse sempre no controle?
Entrei na minha primeira aula completamente aberto com relação ao que iria se desenrolar. Enquanto os alunos entravam, simplesmente aquietei a mente e me perguntei: você tem alguma coisa que vale a pena ensinar a esses estudantes? No fundo do meu coração, eu sabia que tinha uma riqueza de conhecimentos que seriam interessantes e benéficos para a vida deles. Por isso, respirei fundo, fiquei de pé e simplesmente comecei a falar. Na época, eu não poderia saber, mas esse momento exato estabeleceu os alicerces da próxima fase em minha jornada espiritual, me tornar professor. As palavras simplesmente fluíam, não havia pensamento prévio envolvido naquilo. A primeira aula mostrou o que trabalharíamos na matéria, como se eu tivesse decidido com antecedência que currículo seguir. Foi semelhante a quando escrevi aquele trabalho de economia na Kombi, na floresta. Só que dessa vez eu estava assistindo a um fluxo contínuo de inspiração se transformando em uma aula poderosa. Eu não estava fazendo nada daquilo, simplesmente tinha consciência do que acontecia. À medida que o semestre progrediu, isso continuou acontecendo, aula após aula. Eu ficava pasmo com o que era ensinado naquelas aulas. Era como se todo o conhecimento da minha formação estudantil, além de tudo o que eu havia aprendido através da meditação introspectiva e da observação implacável da voz, estivesse se combinando num todo coeso. A premissa do curso se centrava na possibilidade de existir uma verdade subjacente ao universo e todo o conhecimento humano simplesmente olharia essa verdade a partir de diferentes perspectivas. A exploração dessa premissa envolveria física, biologia, psicologia e religião. Qual era a possibilidade de todas essas áreas estarem dizendo a mesma coisa? Eu nunca havia pensado no assunto desse modo. Na verdade, eu tinha passado o meu tempo aprendendo a não transformar os pensamentos em uma distração. Como era possível cada aula sair de modo tão perfeito sem que eu fizesse nada? Mesmo assim, a apresentação se desenrolava aula após aula, diante dos meus olhos. O sucesso das aulas era extraordinário. Eu começara o semestre com 20 alunos na sala. No final, esse número havia dobrado. Lembro-me de uma aula em que eu literalmente tive dificuldade para entrar na sala. 20 alunos estavam inscritos e outros 40 estavam sentados na sala ou escutando no corredor. As pessoas simplesmente traziam os amigos. Eu ainda buscava quietude e não queria que isso se tornasse uma distração das minhas práticas. Portanto, tentei me isolar chegando à faculdade pouco antes da aula e indo embora logo depois. Também não ia a nenhuma reunião do corpo docente ou a outros eventos. Mas nada disso importava. Eram os anos 1970 e eu estava ensinando o pensamento universal em meio à revolução da consciência. Com o tempo, os alunos e seus amigos começaram a aparecer para as meditações de domingo lá em casa. Como se isso não bastasse, as aulas na Faculdade Santa Fé estabeleceram a base para outro fluxo de acontecimentos muito espiritual. Dessa vez tinha a ver, imagine só, com minha tese de doutorado. Eu dissera ao Dr. Goffman que minha vida havia me afastado muito do campo da economia e que eu não pretendia escrever tese nenhuma. Mesmo assim, um dia ele me fez prometer, como um favor pessoal, que produziria alguma coisa, qualquer coisa, para ele ler. Eu sentia grande amor e respeito pelo Dr. Goffman e considerei um ato de entrega ceder aos desejos dele. Naquela mesma noite, me sentei no chão de casa, acendi o lampião de querosene e me perguntei se tinha alguma coisa para escrever que valesse um empreendimento tão enorme. Demorei apenas alguns instantes para perceber que tinha mesmo algo muito importante para escrever e que adoraria que o Dr. Goffman lesse. Parecia que a vida tinha acabado de me dar a oportunidade perfeita de escrever sobre aquela voz dentro da minha mente e a unidade por trás de toda a ciência e toda a religião. Justamente o que estivera ensinando nas minhas aulas na faculdade. Sendo esse o assunto, fiquei cheio de inspiração. Mesmo sabendo que o texto não seria aceito como uma tese de economia, coloquei o coração e a alma na escrita. Por acaso, o documento final teria um destino inesperado. Um professor da minha banca de doutorado pediu que um editor me contatasse, e em menos de um ano minha tese foi publicada com o título The Search for Truth, traduzindo A Busca pela Verdade. 35 anos depois, esse livro ainda vende exemplares todos os meses na Amazon, um tributo adequado aos atos de entrega que o trouxeram ao mundo. O importante em tudo isso
é que, se eu tivesse escutado minha própria mente, nada disso teria acontecido. Ao seguir o fluxo da vida, em vez de as minhas próprias preferências, agora eu era carpinteiro, professor e um autor publicado. Por dentro eu havia crescido também. A linha nítida que eu vinha traçando entre o espiritual e o não espiritual começou a desbotar. A energia que eu experimentava dando aulas na Faculdade Santa Fé era a mesma com a qual eu lidava no yoga e nas meditações. Na meditação, essa energia fluía para o alto e me elevava para longe do meu eu cotidiano. Quando estava diante de uma turma, essa mesma energia explodia numa aula repleta de paixão e sinceridade. Não somente comecei a ver tudo isso como o fluxo da energia espiritual, como também comecei a ver que não existia diferença entre ir até a turma para ensinar e ir para casa fazer minhas práticas meditativas. Eu dava aquelas aulas porque um incrível fluxo de acontecimentos tinha me colocado ali. Eu dirigia para casa porque um incrível fluxo de acontecimentos tinha me colocado ali. Nenhum desses destinos tinha sido decidido por mim. Eles eram o resultado de eu abrir mão de mim mesmo. Pouco a pouco, o tecido da minha vida foi sendo composto pelos resultados da minha entrega. Eu estava cercado por uma vida construída para mim e não por mim. Mas nem dos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar aonde isso iria me levar.